ser brasileiro nesse país tropical aqui, guerrear nessas condições, nessa mata fininha aí que não tem abrigo e ainda no gelo. Contra a Rússia, irmão, a probabilidade de tu morrer é enorme, né? Então, assim, se tu puder, não vá, né, cara? Agora, não, Glauber, minha vida é essa, eu quero ir pra guerra, morrer. Beleza. Espero que a sua família, né, todo mundo fique bem, se conforte, né, com isso. E é isso, eu acho que todo homem tem que fazer aquilo que acha que tem que ser feito, né? Vocação, sendo honesto, né? Então, a gente está nessa vida aqui, cada um vai entender qual é o seu propósito. Então, uma boa observação, né? Depois de muitas matérias aí, acaba tendo um estímulo, né? Vamos lá. Tem muito brasileiro lá, isso é fato. Essa guerra já desde o começo. Tem de tudo, gente que foi com o intuito de ajudar, que foi em busca de experiência militar, adrenalina, dinheiro. Investigações mostraram até traficantes de droga do Rio de Janeiro que foram lá para aprender táticas de guerra e uso de drones em combate. Outro indício fundamental é a quantidade de mortos. Numa guerra, até o número de vítimas costuma ser mantido em sigilo. Mas tem esse site que se baseia em mortes que foram publicamente anunciadas. A partir daí, eles fazem uma contagem. Não é oficial, mas dá uma ideia da coisa. E durante o momento que a gente apurava essa reportagem, a gente viu a quantidade de mortos brasileiros subir. Entre os países estrangeiros, o Brasil aparecia na terceira posição com mais de 100 óbitos. A gente perguntou ao Ministério das Relações Exteriores sobre a quantidade de vítimas e os números oficiais também mostram um aumento. Na comparação com dezembro do ano passado, o número mais que dobrou. Agora 92 brasileiros estão desaparecidos e 35 óbitos foram registrados. Gente, 92 desaparecidos, pelo amor de Deus, são 92 mortos, né, cara? Lamentavelmente, na guerra ali, nem todos os corpos conseguem, né? Eles conseguem retirar os corpos, né? E também tem o fato de estar como prisioneiro, né? Então, pode estar como prisioneiro de guerra, né? Na mão dos russos, né? Eu não sei o que é pior, né? A morte ou ser um prisioneiro de guerra, né? Na mão dos russos. Porra, lamentável, né, cara? A gente pensa aí, 100 pessoas morrendo na guerra da Ucrânia. Deve ter quantos lá? Uns 500, uns 1000? Não sei a quantidade, né? Seria um número interessante se a gente soubesse, né? Eu sei que eu já entrevistei uns 5, né? Bom, mas pensando aqui, né, cara? Morre 100 PMs no Rio de Janeiro por ano, né? Chega perto disso o número, né? Então, olha aí um comparativo, né, cara? Impactante, né? Na guerra da Ucrânia, qualquer intensidade... Bomba, morteiro, Porra, míssil, meu drone, irmão. tiro, granada. Isso, irmão. E no Rio de Janeiro, porra, morrendo um policial nessa quantidade. Agora, também, já que eu trouxe essa informação, a gente tem que ser mais preciso e honesto possível na informação. Boa parte desses policiais morrem na folga, né? Não são em serviço. E o comparativo também é absurdo, né? Tem 40 mil policiais, ou 50 mil policiais, somando todos os policiais do Rio de Janeiro. E lá, né, cara, deve ter 1000, né? Ou até menos. Então, é isso. Vamos lá, vamos ver o vídeo. Aqui a gente vê o enterro de um deles, publicado numa rede social. Ed Soares de Souza morreu em combates nas proximidades da cidade ucraniana de Zaporídia. Outra forma de notar a participação do Brasil é a página do Centro de Recrutamento de Estrangeiros numa rede social. Olá, informações importantes. O governo da Ucrânia arcará com as despesas de viagem. Tem muito conteúdo em português, um sinal que nesse caso os brasileiros parecem ser um público-alvo importante. Vale lembrar que a Ucrânia... Cara, meu irmão, e todos os que eu entrevistei relataram que eles pagavam a passagem do próprio bolso. Isso. E iam na aventura, irmão. Na aventura. Já fazia contato na internet. Lá tem um cara que tá lá, passava o bizu do recrutamento. O cara, porra, investia do dinheiro dele, pagava a passagem. Chegando lá, ele se recrutava e depois ele ia se alistar e ia receber o dinheiro. Agora, os caras já estão pagando a passagem. O que é isso? Duas coisas, né? Primeiro, falta de combatente, né? Muita gente morrendo. Muito ucraniano, falta ucraniano, então eles estão investindo pesado, né? E segundo, né, que o dinheiro, né, não está faltando, né? Então, tem a necessidade e tem recurso, né? Recurso de quem? Da OTAN, dos Estados Unidos, né, sobretudo, né?
que é o que mais coloca dinheiro lá. Então, é foda, né? Com tudo isso, né? Vídeo em português, pagando passagem, vai aumentar o número de brasileiros indo para lá. Agora, já que eu dei uma pausa no vídeo mais uma vez, vamos falar sobre o criminoso, cara, que tá lá. Nós já reagimos um vídeo sobre isso. Indivíduos do Comando Vermelho, do tráfico, porra, indivíduos que são condenados no Brasil na guerra da Ucrânia. E aí, esse cara vai estar listado no batalhão da Ucrânia, junto com um indivíduo brasileiro, possivelmente ex-militares do exército, policiais e tal, e esse cara vai guerrear e vai confrontar lado a lado com um traficante do Comando Vermelho. Que loucura, né, mano? Então, assim, lá não é legislação brasileira, não. Lá não é justiça brasileira, não. Então, com isso aí, meu irmão, olha que situação bizarra. Tu imagina um ex-policial ou um cara comandos, igual eu já entrevistei aqui, guerreando lá junto com o cara do Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Então, e o problema, né? Quando esses caras retornam para o Brasil, qual é o acompanhamento que tem? Polícia Federal está acompanhando? Quem está acompanhando, né? A BIM está acompanhando, porque tem que acompanhar esses caras, irmão. Porque chegando aqui, é um conhecimento, conhecimento tático, de repente, possibilidade de logística, né? Envolvimento de trazer as coisas, treinar as pessoas aqui. Complicado, vamos lá. Precisa desses estrangeiros. Tem um estudo que mostrou que até junho de 2026, de 125 a 150 mil ucranianos tinham morrido na guerra. E 200 mil soldados simplesmente desertaram do fronte. Aí tem também outro sinal de que a participação brasileira é grande. Existe uma companhia inteira com cerca de 150 a 200 militares que fala português e é liderada por brasileiros. Ó, você vai se mover, você vai pegar cover lá. Mas essa unidade está sob investigação depois de uma reportagem do SBT junto com o site Kiev Independent. Teve um soldado nascido em Pernambuco que morreu, não em combate, mas em uma base militar ucraniana. Ele apresentava sinais de tortura. Pois é, esse tipo de participação de estrangeiros em guerra é um assunto polêmico, a começar pela definição. Os brasileiros na Ucrânia, eles são mercenários ou combatentes estrangeiros? Essa palavra pode ser a diferença entre a vida e a morte de um soldado. Para entender melhor essa questão e a participação de brasileiros numa guerra tão distante, a DW conversou com alguns soldados voluntários e especialistas. No dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia. No terceiro dia da guerra, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky publicou essa nota aqui. Quem quiser se juntar à defesa da Ucrânia, da Europa e do mundo pode vir lutar lado a lado com os ucranianos contra os criminosos de guerra russos. A participação estrangeira é mantida em sigilo. Quando se fala nisso, são números bem aproximados. Uma autoridade ucraniana no início de 2026 disse que mais de 10 mil soldados de 75 países diferentes lutaram pela Ucrânia. Logo depois desse chamado dos... Porra, 10 mil soldados só? Porra, a Coreia do Norte mandou 10 mil operações especiais dele, pô. Soldados, né? Mas assim, chamaram de... Não sei porque um país tem 10 mil, né? Comandos, né? Digamos assim. Operações especiais, forças especiais, e ainda para emprestar para outro país, para morrer por outro país. Mas é a Coreia do Norte, né? Tudo que eles gastam lá é militar, é defesa, né? Então... Tem pouco dinheiro, mas 40%, 50% do dinheiro basicamente vai para isso, né? Bom, talvez eu tenha falado besteira, pesquisa aí. É percentual do PIB da Coreia do Norte, né? Em Força Armada, né? Em militar. Vamos lá. Ainda no início da guerra, muitos brasileiros começaram a ir para o fronte do lado ucraniano. Foi o caso do Giovanni, que está há 4 anos na Ucrânia e deu essa entrevista para o meu colega de DW, Gustavo Basso. E alguns amigos acabaram indo antes de mim. E tá vivo? Na época, e eles falaram, Graças cara, a Deus, aqui né? tá difícil, o país é bonito, a galera é gente boa. Eles precisam de ajuda, mano. Então toda ajuda que a gente puder dar para eles, a gente vai dar. Se você quiser, venha que a gente consegue trazer você pra Legião. Falei, o treinamento, na época, era muito rápido, né? Então... 2, 3 semanas ali e já estava em missão. Ele está do lado de um colega do exército, o Anderson. Eles gravaram essa entrevista em um carro para não dar nenhuma pista sobre a localização deles. Os dois hoje lutam na guerra pilotando drones. É um trabalho mais seguro porque eles ficam em posições um pouco menos... Ué, gravou o vídeo no carro para não dar pista da localização, porque vai estar localizado no lugar onde está o carro, não? Agora, os caras estão ali numa posição...
Enfim, né? O cara é 4 anos de guerra, né? Quem sou eu, né? 2 moleques bem novos, né, cara? 4 anos, vivos, graças a Deus, né? E, porra, uma baita de uma experiência, né? Que Deus os proteja. Ele tá do lado de um colega do exército, o Anderson. Eles gravaram essa entrevista em um carro para não dar nenhuma pista sobre a localização deles. Os dois hoje lutam na guerra pilotando drones. É um trabalho mais seguro porque eles ficam em posições um pouco menos expostas ao fogo cruzado. O Giovanni, inclusive, resolveu fazer a vida por lá. Casou com uma ucraniana e comprou um apartamento. Eu desconheço um soldado que ficou rico e pouquíssimos têm a sorte, né, de ser um cara que nem o Giovanni, que conseguiu adquirir casa, adquirir um carro. Né? A maioria vem para cá, se não for ferido ou morto, né, não consegue adquirir nada, a maioria acaba caindo em tentação de álcool, de cigarro, de mulher, de balada. Mas dá pra dizer que eles são mercenários? A Rússia diz que sim. Em diversas ocasiões ela se referiu à participação estrangeira na Ucrânia assim. Regarding mercenaries in Ukraine, this is a well-known fact. Nothing new about that. E mercenários não têm os mesmos direitos em uma guerra que soldados convencionais. Então, se acontecer de um brasileiro ser capturado pelos russos, como foi o caso do Eric Ferreira Soares, ele não é considerado um prisioneiro de guerra pelos russos. Meu serviço não era para ser de combatente, e sim na retaguarda. Isso significa que ele pode ser julgado e condenado por ter matado oponentes em batalhas. E nessa guerra já teve até caso de estrangeiros capturados pelos russos que foram condenados à morte. Nesse caso, eles foram enviados para a autoproclamada República Popular de Donetsk, onde existe a pena de morte. Os ucranianos contestam, dizem que os estrangeiros lutando pelo país não podem ser considerados mercenários porque, entre outras coisas, estão integrados às forças de defesa ucranianas e têm os mesmos direitos, deveres e salários dos outros soldados. E entre especialistas na área é possível encontrar diversas publicações que classificam essa posição russa como uma violação do direito internacional. A Organização das Nações Unidas tem uma posição muito clara contra mercenários, que segundo ela funcionam como multiplicadores da violência. Ela tem inclusive uma resolução contra esse tipo de prática. Mas a ONU não fez nenhuma classificação sobre a participação estrangeira na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ou seja, eles não cravaram se a participação internacional na legião estrangeira da Ucrânia é mercenarismo ou não. Esse uso de combatentes estrangeiros é muito comum na história das guerras. Espanha e França são um exemplo de país que tem uma legião estrangeira nas forças de defesa ainda hoje. E muitas vezes essa participação estrangeira fez a diferença entre a vitória e a derrota de um exército. Mas e na guerra na Ucrânia? Existem combatentes estrangeiros dos dois lados da guerra. Os russos têm um exército grande, mas que não têm conseguido repor soldados na mesma velocidade que eles têm perdido. Olha essa reportagem da DW. Para su guerra en Ucrania, Rusia recluta extranjeros. Ojo esto. Y no me muero de hambre en Cuba. Muchos provienen de regiones lejanas y pobres. Ela mostrou um recrutamento russo ativo em Cuba, no continente africano e no sudeste asiático. A inteligência ucraniana estima que o lado russo conte com 28 mil estrangeiros em combate. Tem até alguns casos de brasileiros, mas não parece ser um número muito... Pois é, cara. Vamos lá. Só para eu não me distanciar muito dos temas aí. É mercenário ou não? Cara, eu respondi, tanto faz, mas o vídeo me ensinou que não é tanto faz não, pô. Se for mercenário, a Rússia trata de um jeito. Se for soldado regular, ucraniano, aí sim entra com todos os direitos aí do crime de guerra, né? Direito internacional de guerra. Então, o camarada que vai para lá, ele tem que botar isso na conta ainda, né? Agora, não é verdade. Não é verdade que os caras estão incorporados com os mesmos direitos, os mesmos salários que os ucranianos não estão, porque eles podem ir e voltar a qualquer momento. Eles não desertam, né? Então, assim, o ucraniano, ele está proibido de sair do país. E ele é obrigado a ir para a guerra. O estrangeiro, de 75 países diferentes, inclusive os brasileiros, inclusive os que eu entrevistei, eles vão para lá num contrato, eles assinam um contrato de 6 meses. O cara quiser quebrar o contrato, ele volta livremente para casa. Ele não tem aposentadoria, ele não tem a cidadania, ele vai ter isso depois de um tempo. Então, assim, cara, os caras não gostam de ser chamados de mercenário, né? Mas... Então, acho uma outra nomenclatura, né? Mas dizer que também que o cara tem os mesmos direitos, as mesmas coisas, não me parece, porra, honesto, né? Em relação à Rússia também ter, falou, viu? 28 mil estrangeiros. E como que a Ucrânia só tem 10, irmão? A Ucrânia só tem 10 mil com 75 países e a Ucrânia é a maior parte do mundo, né? Que é o Ocidente, que são os países ligados ali à OTAN, à Europa e tal. Então, assim, pega a América toda, pega a Europa inteira, pega... Pô, são muitos países, né? Aí,
A Rússia, só da Coreia do Norte foram 10 mil, aí vão pegar em Cuba, né, os países que estão ligados aí à União Soviética, né, a antiga União Soviética, correto? Isso. Inclusive, como você bem observou, né, a gente já noticiou isso, 10 mil soldados norte-coreanos e o PIB, eles investem em PIB nas Forças Armadas lá de 4 a 10 bilhões por ano de dólares, né? Então, é uma estimativa. Porra, imagina, de uma tacada assim, foi noticiado 10 mil. Aí agora você sabe que tem bastante africano lá. E aí, cara, você vai ver. Eu acho que esse número é baixo, tanto da Ucrânia quanto dos russos. Eu acho que esse número pode ser um pouco maior. Sobre a questão ali dos brasileiros, tem sim, a gente já falou sobre isso no News, tem batalhões ali, né, companhias de brasileiros, e pode ser que conte aí, mas se não contar eu vou fazer um comentário que a gente falou no News sobre a questão dos brasileiros. Inclusive a gente noticiou, né, o brasileiro, os caras brigando lá, enfim, por questão de recrutamento. Não sei se o vídeo vai tratar, mas se não falar no final eu faço essa pontuação aí. Tá bom, beleza. Inclusive, cara, tem tempo que a gente não conversa com esses caras, né? E tem camaradas como o Ivan, teve mais recentemente, ele tá lá, e também o João, né? O João tá lá até hoje. Então o João teve aqui com pouco menos de 1 ano de experiência. Hoje ele já tá lá com quase 3 anos de experiência na Ucrânia, né? Então são camaradas aí que já tiveram aqui, que certamente terão muita informação e muito mais experiência para contar.